Se a União cria imposto de renda e cria contribuição sobre o lucro, está ocorrendo que fenômeno aqui? Bis in idem. Já falamos disso? Já, bis in idem. Que é a mesma entidade tributando o mesmo fato gerador. Até está tranquilo? Agora, eu sou União, quero inventar uma contribuição nova. Olha a brincadeira da prova. Eu, União, por lei complementar, vou inventar uma contribuição nova. Contribuição nova, aí eu falo assim, ó, contribuição sobre o lucro líquido 2. E aqui ela criou contribuição sobre o lucro líquido, a tradicional. Deixa eu perguntar, isso aqui é novo? Não, né? Posso falar que isso aqui é competência residual? Não, porque ela não é nova. Para ser nova, tem que ser nova mesmo. Tem que ser diferente das outras contribuições, se ela não nova não será. Mas isso aqui vai funcionar como se fosse um somatório de alíquotas. É como se estivesse aumentando a que existe. Isso é um bis in idem. Tecnicamente, isso não é competência residual. Qual é a moral da história? Sabe qual é a moral da história? Se eu sou União, publico uma lei, criando contribuição social idêntica a outra que já exista, estou realizando bis in idem. Estou aumentando a que existe. Ponto. Posso aumentar o que existe? Posso. Lógico que eu posso. Desde que seja dentro de um padrão de razoabilidade. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Agora, se eu quero criar contribuição social residual, pergunta da prova de tributário. Se eu quero criar contribuição social residual, para ser residual tem que ser diferente das demais contribuições. Aí é só para você entender o que é residual. Mas não quer dizer que se sendo igual a das demais contribuições, não quer dizer que seja inconstitucional, não é isso. Se for igual é um bis in idem, é um aumento. Para ser nova tem que ser diferente. Não quer dizer que sendo igual seja inconstitucional, não é isso. Aliás, nem isso será perguntado na sua prova. O que será perguntado na sua prova é a pergunta feita ao Supremo. Imposto residual pode ter fato gerador e base de cálculo idêntica de outro imposto? Imposto, pode? Não. Contribuição social residual pode ter fato gerador e base de cálculo de outro imposto? Pode. A minha prova fica aí. Porque esse é o interesse do examinador. Foi? Perguntas. Só não peço para extrapolar a matéria, dentro do que foi dado, tá? Agora olha só o que eu vou fazer com você. Ó, a União vai criar ICMS de guerra. O Estado vai criar ICMS. Isso é uma bitributação, não deixa de ser. Mas essa bitributação aqui, ela é permitida. A anterior é proibida. A primeira é permitida. Bom, não entendi. Se a União cria ICMS, é proibido? É. E se criar ICMS de guerra? Vamos ler o artigo? Próximo item da folhinha. Pula a competência acumulativa, a gente já estudou. Vamos para a competência extraordinária. No artigo 154, inciso 2, Constituição. Pula a competência acumulativa, já foi estudada na aula passada, tá? A gente antecipou. Foi ou não foi, pessoal? Foi? Então vamos para a competência extraordinária, terminando esse roteiro. Vamos ler o 154, inciso 2. A União compete instituir imposto na iminência no caso de guerra externa, circunstância
institui imposto compreendido ou não na sua esfera de competência. Puxa, isso quer dizer o seguinte, foi dado um poder extraordinário à União. Poder quer dizer competência extraordinária. Se houver guerra externa ou semelhança, eu já sei que a União pode criar empréstimos compulsórios, águas do passado. Mas empréstimo é empréstimo, não é imposto. Né? Empréstimo você tem que receber de volta. Mas se tiver guerra externa ou semelhança, ela também pode criar imposto, mesmo que esse imposto não esteja previsto no seu rol de competência, e até mesmo se ele está previsto no seu ou no rol de competência de outra entidade. Não entendi. Se houver guerra externa, a União pode fazer o imposto, criar o imposto que ela quiser. Ela pode inventar imposto novo? Pode, mas não é residual aí. Aí é uma competência extraordinária fruto da guerra. Não é residual, tanto é que esse imposto novo pode ser criado por lei ordinária. Tem nada a ver com residual. Ele pode ser até cumulativo. Nada impede que ele seja cumulativo. Nada impede, não é residual. É imposto extraordinário de guerra. Exemplo, olha para o quadro. A União criou esse semestre de guerra. Outro exemplo, aqui, ó. Outro exemplo aqui, ó. A União cria IPI. A União cria IPI de guerra. Ela pode, no imposto extraordinário, ela pode fazer tanto bitributação quanto bis in idem, tanto faz. Por quê? Vou ler o artigo de novo. Poderá criar imposto compreendido ou não na sua esfera de competência. Compreendido? Bis in idem. Não compreendido? Bitributação. Mas, Lugon, ela está bitributando imposto do Estado, mas ela não está tecnicamente invadindo competência do Estado. Não. Porque o imposto de guerra é competência da União. Que tem uma circunstância autorizadora, guerra externa ou sua iminência. Então esse é um caso também excepcional, onde se admite a bitributação. PT, saudações. Tá lá. Obrigado. Vou responder. Características da competência extraordinária de guerra. Primeira coisa, eu queria fazer, antes de terminar a característica dele, como a colega está perguntando, eu queria fazer um paralelo com o empréstimo compulsório em caso de guerra. Um paralelo com aquela página inicial do curso, do empréstimo compulsório. Se não me engano, foi página 27, 25, 26, não estou lembrado. O empréstimo compulsório, o nome já diz, é empréstimo. O imposto de guerra, o nome já diz, é imposto. Empréstimo restitui, imposto não restitui, não é isso? O empréstimo compulsório possui 3 circunstâncias autorizadoras. 3. Guerra externa ou sua iminência. Calamidade pública e o tal do investimento público de caráter urgente, relevante de interesse nacional. Já o imposto de guerra possui uma circunstância. Guerra externa ou sua iminência. Então tem uma circunstância autorizadora em comum. A guerra. Lembrar que guerra não é fato gerador. Guerra é circunstância autorizadora. A aula do passado, já demos isso. Então, quer dizer, a União, no caso de guerra externa ou sua iminência, poderia criar os dois. A seu critério, os dois ou um deles. Empréstimo compulsório ou imposto de guerra. Sendo que, no empréstimo compulsório, deverá ser por lei complementar. Enquanto no imposto de guerra extraordinário, basta lei ordinária. Isso é ponto vital da prova. O empréstimo compulsório, em caso de guerra, é só por lei complementar. E o imposto de guerra exige lei ordinária apenas. Por detalhe, o empréstimo restitui, o imposto não restitui. Outro detalhe, prazo de duração. Vamos ler. No imposto extraordinário, o prazo de duração, no artigo 154, inciso 2, está dito o quê? Está dito o quê? Cessará a sua cobrança cessadas as causas da criação. E não basta isso não. Vamos ler o artigo logo a seguir. O artigo 76 do Código. Diz ele. A cobrança não pode ultrapassar o prazo máximo de 5 anos, contados da data da celebração da paz. Não é assim? Vamos lá. Então, o imposto extraordinário de guerra tem prazo limite. Até no máximo, será cobrado em até no máximo 5 anos da celebração da paz. Já o empréstimo compulsório não tem nada disso.
O empréstimo compulsório, a lei que institui define o prazo da duração. Eu li com você no artigo 15, parágrafo único do Código, a aula do passado, a seguinte frase: no empréstimo compulsório, a lei que o institui, entenda-se complementar, definirá o prazo da duração e as condições do resgate. A lei define o prazo. A lei define o prazo, então é por prazo determinado. Definido na lei. O empréstimo compulsório já vem com prazo previsto em lei. O imposto de guerra não precisa vir com prazo previsto em lei, mas ele tem prazo limite de cobrança, ditado pelo artigo 76 do Código, até, no máximo, em 5 anos da celebração da paz. Ponto. O que o examinador faz com o aluno? Ele pega esses 5 anos da celebração da paz e quer jogar por empréstimo compulsório. Falso. Isso é para imposto de guerra. Entendeu ou não? Você entendeu? Você entendeu? Quer perguntar? Quer perguntar? Última pergunta. Pergunta da colega. Lugão, olha só, no empréstimo compulsório eu me recordo muito bem que o empréstimo compulsório tinha receita vinculada. E eu queria perguntar se o imposto de guerra tem receita vinculada. Pois essa é a pergunta das mais complicadas para a gente, não é? Na verdade, o imposto de guerra visa atender despesas extraordinárias de guerra. Obviamente que ele tem uma referibilidade, ele tem um motivo de ser. Mas isso não quer dizer que imposto tenha receita vinculada. Aliás, não pode. O dinheiro vai para o orçamento. Porque é vedada a vinculação da receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, salvo as previsões do artigo 67, inciso 4. Lembra? Receita vinculada? Não. O que ele tem é uma coisa chamada referibilidade. Não vai cair isso na minha prova, é demais. Referibilidade é por que ele é criado? Qual é o motivo, a sua finalidade? Atender despesa de guerra. Mas o dinheiro vai para onde? Para o orçamento. É de receita não vinculada. Isso nunca caiu em concurso não, tá bom? Perguntas. Então, pessoal, terminamos aqui o início desse capítulo competência. Primeira etapa. Vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente vai estudar as limitações à competência. Poder de tributar, chamado também de competência tributária, quando é atribuído, quem atribui é a Constituição. Quando ele é atribuído pela Constituição aos entes da Federação. E juntamente com esse poder, a Constituição estabelece freios. São as chamadas limitações constitucionais. O primeiro tipo de freio a esse poder são os chamados princípios constitucionais tributários. O meu aluno deverá antecipar sempre, em relação à aula, a leitura do artigo para facilitar, obviamente, né? A não ser que esteja confortavelmente em casa. Mas eu começo falando do princípio da legalidade, é o primeiro deles. Princípio da legalidade. Legalidade tributária. O artigo aí é o artigo 150, inciso 1 da Constituição. E o artigo que o explicita é o 97 do Código. Vamos ler o artigo 150, inciso 1 da Constituição. Vira a folhinha, por favor. Página 53? 55? Obrigado, para 55. Dispõe, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
É vedado à União, Estado, DF, município exigir ou majorar tributo se não houver lei. Quer dizer, só pode exigir tributo, exigir aí é sinônimo de instituir. Exigir aí é sinônimo de instituir. Ou majorar, aumentar, né? Só se for por lei. Bom, esse é o princípio da legalidade tributária. Qual a natureza dele, hein? Ele é uma garantia individual. É uma cláusula pétrea. Protege o cidadão contribuinte contra a surpresa gravosa de um tributo. Só se houver lei. Ele é uma garantia individual, cláusula pétrea. Ele é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Não deixa de ser, né? Uma limitação constitucional ao poder de tributar. Só que está muito pouco, Lugon, na Constituição fala muito pouco. Não precisa falar mais, sabe por quê? Porque se só uma lei pode instituir, só uma lei pode extinguir. Uma lei só se altera por outra lei. Não precisava completar nada. Porque você sabe que é princípio geral do direito público que uma lei só se altera por outra lei. Princípio geral do direito público. Mas se você quer exigir que ele seja regulamentado ou regulado, explicitado mais, então quem é que regula uma limitação ao poder de tributar? A aula do passado, lei complementar, lembra?